Olá, boa noite! Estamos indo para a sexta live da campanha Perdão Amigo. Vamos aguardar um pouquinho as pessoas chegarem. Só recordando, bem devagar, enquanto as pessoas estão chegando. No dia 8 de setembro, fizemos a live com o Padre Edjaldo. Padre Edjaldo é da paróquia São Lucas. E foi uma live na qual participou também a Sônia Cunha. Sônia Cunha do Gama Luz. Depois, no dia 15 de setembro, foi a Paula Godoy. Paula Godoy representando a Umbanda. Eu vi que a Tayane Campos está chegando, várias pessoas queridas, Maria Célia também. E aí, depois do dia 15 de setembro, nós fomos para a nossa terceira live. E essa terceira live, no Dia Internacional da Paz, foi o monge Mokugen, representando a linha do budismo, e também o nosso querido amigo, cantor e compositor Marcos Catarina. Então, no dia 21 foi o monge Mokugen e também o Marcos Catarina. No dia 23 de setembro foi o Pedro Neves, porque a linha holística também está participando da nossa querida campanha do Perdão Amigo. Então, Pedro Neves, representando aí a maçonaria, nos auxiliou, nos passou maiores informações da maçonaria. No dia 28 de setembro, que foi segunda-feira agora, foi a vez do Samuel Cardoso, representando a linha espírita kardecista. E aí também nessa mesma live teve a professora Ângela Campelo, do Espaço Tranquilitas Yoga, lá na região da Pampulha, aqui de Belo Horizonte. E hoje, no dia 30 de setembro, teremos a live com o Dr. Flávio Zico, teólogo, biblista e missionário, além de ser dentista, e o nosso querido amigo Carlos Nunes, ator. Então eu vou fazer só uma introdução rápida e falar um pouco da ação social que nós estamos fazendo na campanha, tá? Essa ação social, vou ler rapidamente. Ao final de cada live, ela postada, a pessoa escreve "eu assisti" e a instituição na qual a pessoa gostaria que ganhasse uma doação. Lembrando que essa doação é no dia 13 de novembro. O dia 13 de novembro é o dia da gentileza. Então, depois da live postada, a pessoa escreve "eu assisti" e a instituição. Lembrando que é até meia-noite a postagem. Então, hoje, após a live, eu assisti a instituição até meia-noite. A pessoa que participa também ganha prêmio. E esses prêmios serão estipulados pela Esperança Tui Eventos em datas específicas. Sempre vai ser informado para as pessoas que participarem. Bom, então eu vou tomar a liberdade e chamar o nosso querido amigo, o Dr. Flávio Zico. Só um instantinho, por favor. Eu vi que entrou aqui Gabi, Márcia Pousas, muito bem-vindas. Eu vi que o nosso amigo já chegou também. E vou tomar a liberdade em chamá-lo. Esperança, amor solidário. Muito bem-vindo, família Pousas. Márcia Pousas, Cássio Pousas. Doutor Flávio Zico, como vai o senhor? Tudo bem? Satisfação. Tudo bom, Marcos? Graças a Deus. Muito bom falar com o senhor. O prazer é meu. Uma boa noite para você, uma boa noite para todos que estão acompanhando essa live e acompanhando esse projeto, Perdão Amigo. É uma honra poder participar e contribuir um pouco com o que eu posso trazer para vocês. Que bom, doutor Flávio, que bom. Já tem um bom tempo que nós nos conhecemos, né, doutor Flávio? Você lembra mais ou menos quando foi? Eu imagino que deve estar girando por volta de 10 anos. 10 anos? Nossa, como é que o tempo passa, hein?
Você lembra, era uma peregrinação que eu estava organizando para o Caraça, e Caraça, que de tinha trem. tudo para dar errado. Eu ia como um guia religioso, um guia Sim. espiritual, tinha tudo para dar certo, de repente virou o jogo, deu tudo para dar errado, e aí foi o empenho seu, com a Obrigado. minha perseverança, e aí tudo deu certo, graças a Deus. Isso Mas tem é mais ou aquele menos uns 10 anos. 10 anos. É aquele detalhe, nada acontece por acaso, né, doutor Flávio? E aí surgiu essa amizade, essa atenção, carinho, né? E nunca mais perdemos o contato, né? E eu lembro que essa viagem, vocês foram de trem, né? Descia na estação Dois Irmãos, em Barão de Cocais. Exatamente isso. E você ainda, além de organizar, você acompanhou a gente até a estação aqui para a gente embarcar no trem. E depois nós Obrigado. pegamos o trem, fomos até Barão de Cocais, lá já tinha uma van nos esperando, e foi um passeio maravilhoso. Quem foi comigo adorou. Que bom. Doutor Flávio, eu sei que o senhor tem um trabalho maravilhoso aí na comunidade, né, no bairro Floresta, através da Igreja Nossa Senhora das Dores. Eu gostaria que o senhor se apresentasse, falasse um pouco sobre esse trabalho, por favor. Primeiramente, você colocou aí e me chama de Dr. Flávio, e realmente a minha profissão primeira foi a odontologia. Mas hoje eu não exerço mais, não. Naquela época eu ainda exercia. Ah, Mas olha, eu não sabia. É. não, já parei, já estou deixando para os outros, já contribuí com a minha parte, foram 35 anos, né, Parabéns. trabalhando na profissão, e sou formado também em Direito, mas não exerci o Direito, a não ser dando assessoria ali nos primeiros anos para um colega ou outro, e arredondando, a partir de 2000, do ano 2000 para cá, eu ainda exercia a odontologia, mas foi quando eu comecei a aprofundar nessa parte de teologia, de Bíblia, aprofundando o estudo bíblico, a parte missionária, a que nós somos chamados a praticar, a exercer dentro desse chamado de Deus. E aí vem desenrolando, e a gente vai buscando se aperfeiçoar, né? Sim. E eu sou aqui da paróquia Nossa Senhora das Dores, na Floresta, aqui em Belo Aham. Horizonte. E aqui na paróquia eu sou ministro extraordinário da comunhão eucarística, ministro extraordinário da palavra, para a celebração da palavra, e eu faço um trabalho muito bonito também, que chama Leitura Orante da Bíblia, que é realizado aqui na paróquia toda segunda-feira, às 19 horas, com exceção Olha. da primeira segunda-feira do mês. Sim. Primeira segunda-feira do mês é outra atividade, aí na segunda, terceira, quarta, e se o mês tiver 5 semanas, na quinta, sempre essa leitura orante da Bíblia. Eu estou falando, dando uma ênfase nisso, porque isso tem a ver também com o trabalho que a gente tem que fazer em nós mesmos para essa questão do perdão. Sim, com certeza. E doutor Flávio, me fala um pouquinho, aí tem um trabalho também que o senhor vai nas casas, não é isso? Além Sim, é. eu E como é que faço um funciona? trabalho missionário também, né, como Certo. eu falei. E esse trabalho, a gente, quando é aqui em Belo Horizonte, a gente vai para a periferia, para as vilas e favelas, e faz visita nas pessoas, né, que às vezes durante a semana inteira. Mas tem também, atualmente, eu faço um trabalho missionário viajando para o Vale do Jequitinhonha, Olha que que é uma bonito. região tão necessitada, mas bela, de gente muito boa, e é uma missão onde que eu vou levar informações, uma catequese, colocando em linhas gerais, mas na verdade é de um projeto daqui da igreja, da Arquidiocese de Belo Horizonte, que é um Sim. trabalho chamado Teologia Viva. A gente vai, não só eu, mas outras pessoas comigo, a gente vai levar Sim. uma teologia para os leigos daquela região, que é uma região que necessita muito da colaboração dos leigos para a igreja. Que Então, a bonito. gente vai levar essa formação. É um trabalho belíssimo.
Imagino, tenho certeza que sim. E há muito tempo já de experiência, né, doutor Flávio? Você falou que já começou o trabalho aí em 2000, né, que você começou a dedicar, não é isso? Exatamente. Já tem uma longa estrada, uma bela bagagem aí, E principalmente no... exatamente, Marcos. E a gente vai aprofundando cada vez mais. Sim, Nunca que a gente está completo, né? verdade. Eu gostaria também que o senhor falasse a experiência que o senhor tem a Israel. Fala um pouquinho para as pessoas que o senhor vai uma vez por ano, não é isso? A Sim. Israel? É um projeto também que eu fiz logo depois que eu fiz teologia e que Sim. fiz a pós em Bíblia. Aham. Eu montei esse projeto de fazer as pessoas vivenciarem essa fé na Terra Santa. Então, Certo. eu fui planejando isso. Em 2011, eu levei a primeira turma. E assim sucessivamente, todos os anos, com exceção desse ano, que seria a Pena, né? comemoração, o aniversário de 10 anos de viagem, que vai ficar para o ano que vem. Então, fazer uma Claro. viagem especial para o ano que vem. Mas eu levo a turma, eu vou como um guia, e Sim. durante o percurso lá terrestre, eu conduzo o pessoal a vivenciar essa fé, a trabalhar com o seu interior naquele local onde que tudo aconteceu. Doutor Flávio, e qual o mês que geralmente o senhor vai, que o senhor faz essa viagem a Israel? Por experiência, até por questão de peregrinações, por questão de clima, eu levo geralmente na segunda quinzena ali de novembro ou inicinho de dezembro. Ok, sim. Eu Então, vejo o senhor a sempre próxima postando. vai ser lá para Sim. novembro do ano que vem. Mas tudo no tempo certo, né, doutor Flávio? Se Deus Tudo no quiser, tempo aí, certo. É. em A gente tem que ter breve muita calma. estaremos todos juntos, né? Mas eu sempre acompanho, né, pelo Instagram, falei, nossa, olha só que viagem interessante, né? Doutor Flávio, para o senhor, com essa bagagem que o senhor já tem desse lado social, desse trabalho também, o senhor leva esses grupos para Israel, para o senhor, qual que é a definição do perdão perante a sua bagagem e a sua experiência? Pois é. A questão do perdão é uma questão que a gente tem que trabalhar muito, porque quantas vezes nós já não ouvimos alguém falar, ou às vezes até nós, esse eu não perdoo? Jamais. Eu não consigo perdoar. Não, de forma alguma eu perdoo. E assim vai. Sim, O perdão, ele vem de Deus. E se vem de Deus, e aí em Deus está essa raiz, né, do perdão, a gente sim. tem que trabalhar isso dentro da gente. O que é perdoar? Eu acompanhei não, infelizmente não deu para acompanhar todas as lives que já teve, mas eu Certo. acompanhei a do Samuel e da Ângela. Segunda-feira. Foi belíssimo. Parabéns Obrigado. pela live. Obrigado. E, e a gente acaba tendo que tocar no mesmo tópico, no mesmo assunto, que foi aquele evangelho, inclusive que eu refleti na minha rede social há uns 2 domingos atrás, do evangelho de Mateus, capítulo, se não me engano, 18, versículos de 21 a 35, aonde que Pedro vai perguntar a Jesus: quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? E aí vem a resposta de Jesus em cima do que Pedro coloca, né? Que é um fundamento judaico. 7 vezes. Mas Jesus surpreende a Pedro e surpreende a nós quando ele vai dizer não só 7, mas 70 vezes 7. Os números da Bíblia têm um significado além da matemática, né? O 7 na Bíblia, ele vem como um número de plenitude, né? De uma totalidade. Então, você imagina, 7 vezes 70. Então, é uma totalidade sem fim. Sim. E aí, né, como Jesus nos coloca isso, logo em seguida, nesse mesmo trecho do Evangelho, ele coloca para a gente
a parábola do patrão que perdoa um funcionário que devia a ele uma fortuna. E esse funcionário, ao ser perdoado, não perdoa o seu amigo que lhe devia uma quantia ínfima. Olha que interessante. Aqui a gente vê a dimensão do perdão de Deus e a dimensão do perdão humano. Sim. O próprio Jesus vem trabalhar com a gente, não só nesse evangelho, mas se a gente acompanhar os 4 evangelhos, né, a narrativa do que Jesus vem falando, vem fazendo, o tempo todo a gente é direcionado à misericórdia. Bonito. Deus nos perdoa sempre que a gente se abre para aquilo e busca este perdão de Deus. Por mais que a gente tenha feito. Sim. O importante, Marcos, é a gente se reconhecer pecadores. Concordo. Porque se eu não tenho essa humildade e pedir esse perdão, aí tudo vai por água abaixo. Yeah. Então, o perdão foi a pergunta que você fez, o perdão dentro dessa dimensão religiosa e que eu venho trazer, ela está no alicerce de tudo. Porque o nosso Deus, ele é perdão. Inclusive, nessa reflexão que eu fiz, e eu coloco aqui agora, eu coloquei uma frase que é muito forte. A gente diz, se o meu erro, se a minha falta, e eu vou chamar de pecado, se o meu pecado, porque pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Sim. Então, se o meu pecado fere a dignidade humana, a ausência do perdão fere a dignidade divina. Bonito. Então, só repetindo. Repete de novo, por favor. Então, eu vou repetir ela sem fazer parênteses. Tá. Se o pecado fere a dignidade humana, a ausência do perdão fere a dignidade divina. Gostei. Muito bonito. Bonito, né? Bonito. Ou seja... o perdão é uma questão de decisão. É isso que eu ia falar. Nós somos chamados a praticar o perdão constantemente, até porque deve ter psicólogo acompanhando a gente aqui, sabe que o perdão cura mais a gente do que o outro. Sim. Eu tenho que ter essa humildade, né, de saber que é Deus que perdoa tudo, e se eu quero o meu perdão também, quando eu tiver as minhas faltas, eu tenho que perdoar. Olha bem, a gente tem que ir pegando as entrelinhas e ir cruzando tudo. Olha, Sim. Em outro momento, Jesus, ao nos ensinar a rezar, ensinando, ele vai dizer, perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, eu estou pedindo a Deus perdão, mas estou condicionando que ele me perdoe assim como eu perdoo. E aí eu tenho que refletir, e se eu não perdoo direito? E se eu perdoo um pouquinho só? Ou falsamente eu perdoo? Eu quero que Deus falsamente me perdoe também? Eu quero que Deus me perdoe um pouquinho? Então, o perdão está nessa essência Sim. de tudo. E é interessante, né, como é que a gente começa a refletir. Às vezes acontece algumas coisas com a gente, né? E começa a questionar, mas por que a pessoa fez isso comigo? Só esse questionamento já está errado, não é? E Exatamente. Cabe a nós refletir e, não, tudo bem, né? Vamos passar, vamos relevar esse assunto, né? Vamos relevar esse assunto enfim, transcorrer da melhor forma possível. Mas é só de você colocar num patamar, mas por que comigo? Por que a pessoa fez isso comigo? Já está errado, né? Porque nós somos seres humanos, né? Passíveis de erros, assim como as pessoas podem também nos ferir. Cabe a nós externar, né, esse sentimento. É muito bonito, né? É um sentimento muito nobre, né, doutor Flávio? E se a gente tem essa consciência e a fé de que Deus perdoa sem limites,
ao arrependido e convertido, nós também devemos perdoar. Nós somos chamados o tempo todo, a palavra de Deus nos direciona a isso. Sim. E eu queria fazer uma colocação interessante aqui. Assim como na fé cristã, sobretudo na fé católica, no calendário da liturgia, a gente tem duas grandes festas, podemos dizer, o Natal e a Páscoa. Olha que interessante, para a gente viver bem o Natal, a gente tem antes um período do Advento, para a gente ir se preparando para viver bem o Natal. Mesma coisa a Páscoa, que está ali no ponto culminante da Semana Santa. Mas para eu bem viver aquela Semana Santa e saborear o mistério pascal, a paixão, morte e ressurreição de Cristo, a gente passa primeiro por um período de 40 dias, que é a Quaresma. E na fé judaica, e se tiver algum judeu aqui presente, se eu falar errado, me corrija, eles têm também uma coisa desta forma interessante. Quem me acompanha ou vai me acompanhar na rede social vai ver que eu trabalho o tempo todo com uma palavra chamada techuvá. Está lá, orientador espiritual da comunidade techuvá. Essa palavra techuvá é uma palavra hebraica. E ela tem não só um significado, ela tem um sentido. Techuvá quer dizer voltar para Deus. Voltar para o caminho certo, voltar para dentro de si mesmo. Olha que bonito. Bonito mesmo. E eu estou fazendo esse adendo porque na fé judaica, uma das grandes festas que eles também têm, assim como nós temos o Natal e a Páscoa, eles também têm algumas, mas uma delas se chama Yom Kippur, que é a festa do perdão, o perdão de Deus. E para eles viverem bem e poderem receber de Deus este perdão, eles passam, assim como a gente passa pelo Advento e pela Quaresma, eles passam por um período chamado Techuvá. Que é o voltar a Deus, voltar para o caminho certo, voltar para dentro de si mesmo. Ou seja, trabalhar essa reconciliação, trabalhar a conversão. Então, para eu trabalhar esse perdão, aí trazendo agora para o tema da campanha, eu tenho que buscar, primeiro, reconhecer que eu sou pequenininho, né, a minha pequenez, que eu também erro, que eu também falho, e se o meu irmão também falha, e se eu vou querer dele o perdão também, quando necessário for, eu também tenho que perdoar. E eu vou entrar nessa dinâmica de ter essa simplicidade, de saber perdoar, quando eu busco uma intimidade com o Senhor. Quando eu busco uma intimidade com Jesus Cristo. E aonde que eu vou buscar essa intimidade? De várias formas, na religião, nas orações, mas aí eu pego como gancho aquele início lá da minha fala, da leitura orante da Bíblia. Aonde que ali a gente escuta a palavra, a gente medita a palavra, a gente reza a palavra e depois a gente coloca em prática a palavra. Resumindo aqui os 4 passos. Esse, né? Doutor Flávio, esse que é o desafio, né? Exatamente. Justamente o campo da ação, né? Do praticar, né? E para a gente praticar, a gente tem que se preparar. Isso. A gente tem que se preparar. E se preparar, muito interessante esse tema. Preparar e aí abrir só um parênteses e se preparar naquele adendo que o senhor fez dentro da humildade e da pequenez para a gente conseguir atingir aí a paz interior e seguir da melhor forma possível, né, doutor Flávio? Porque exatamente porque o perdão ele está relacionado com a justiça. Mas qual justiça? Isso foi falado, se não me engano, não sei se pelo Samuel ou pela Ângela na última live. Sim. Uma justiça, não a justiça humana. O perdão está associado à justiça divina. Sim. Olha que interessante.
né? E quem trabalha muito esse assunto, que eles tocaram também no nome, é Jean-Yves Leloup, que é um monge ortodoxo. Então a gente vai ver a questão da gente reconhecer em nós que eu trabalhando esse perdão, até o perdão em mim também, eu preciso de perdão, eu preciso de me perdoar também. Sim. Sim. Né? Eu trabalhando isso, eu vou estar trabalhando com a justiça de Deus. Muito bonito. Parabéns. Muitos méritos. Doutor Flávio, estou muito feliz de conversar com o senhor. Já tem mais tempo que eu não te vejo, né? Mas eu sempre recebo as suas reflexões, né, no WhatsApp. Fala para nós, por favor, quem está acompanhando, suas redes sociais, para as pessoas acompanharem o trabalho do senhor. Eu tenho aqui a minha presença no Instagram. Certo. Né? Eu estou aqui. Mas eu já tenho uma atividade já há bastante tempo no Facebook. Quem quiser me procurar lá, no Facebook, aqui está Flávio Zico. No Facebook é Flávio Bueno Zico. Okay. E lá eu faço uma meditação, uma reflexão do Evangelho diariamente. Justamente para entrar nessa dinâmica que eu falei de buscar ter uma intimidade com a palavra, uma intimidade com Jesus e saber colocar em prática. Né? E tem também, estou elaborando ainda, mas já está funcionando, no YouTube. Também, YouTube, muito bom. Lá, com Flávio Zico. Os meus vídeos de reflexão de evangelhos, sim, porque eu coloco por escrito, às vezes, no Facebook, mas em vídeo, vai achar todos eles lá no YouTube. Flávio Zico. Flávio Zico, ótimo. Doutor Flávio, quem acabou de entrar, a nossa querida amiga Ângela, do Tranquilitas Yoga, acabou de acenar. Pois é. Muitas pessoas queridas nos assistindo. E a Ângela eu achei belíssimo quando ela falou também da questão de se cantar um mantra. O mantra ajuda também nessa espiritualidade. Já pensou se de manhã cedo já cantar a misericórdia do Senhor, sempre, sempre eu cantarei. E ir repetindo isso, porque o mantra é a repetição de uma estrofe, né? de um refrão meditativo. Isso mexe muito com a gente, viu, Marco? Sim, ainda mais no período que nós estamos vivendo, né, doutor Flávio? Exatamente, a gente está precisando dessa serenidade. Serenidade, isso tudo. Doutor Flávio, quero te agradecer mais uma vez. Eu vou te pedir licença, né, que aí agora, só para as pessoas entenderem a logística, vai ser 30 minutos com o doutor Flávio, e aí eu vou chamar o nosso querido amigo Carlos Nunes. Então, doutor Flávio, mais uma vez, muito obrigado. Fique com Deus, obrigado por tudo. E vamos agradeço, Marco. Agradeço partilhar com você e partilhar também esse tempo com o Carlos Nunes, que é um grande artista e que ele seja bem-vindo também no nosso meio aqui. Obrigado. Um abraço. Um grande abraço para o senhor. Licença, tá? Então, pessoal, agora nós vamos chamar nosso querido amigo Carlos Nunes. Só um instantinho. Vamos chamar. Vera Lúcia. Ei, Vera, tá joia? Maria Dalva. Vi que o meu amigo de infância, Fabiano, entrou. Carlos Nunes. Eu vou começar com um mantra. Opa, vai lá. Pode? Pode, fica a live é sua. Eu não te perdoo, meu amigo, eu não te perdoo por você tirar o doutor Flávio, eu não te perdoo, meu amigo. Ah, tava tão linda a conversa com o doutor Flávio. Ele é uma pessoa muito especial, né, o Carlos Nunes? Eu conheço, a gente está fazendo uns especialíssimo. Que bom, já tem mais ou menos uns 10 anos. Ah, o tempo vai passando, né? Interessante, né? E como é que você faz isso? Você tira o doutor Flávio e me coloca? Que isso! Carlos Nunes, olha só. Por falar em apresentação, por falar em amigos, em amizade, eu costumo começar a live falando como eu conheci as pessoas. E eu gostaria aí, tomando a liberdade, de falar como eu te conheci. Que foi na casa de uma pessoa queridíssima, que é o senhor Félix. E o senhor Félix... Foi, lá do Cerro.
No Cerro, exatamente, exatamente. Ele fez o aniversário dele e a história é muito interessante, porque eu lembro que eu estava nesse evento dele e aí eu fui falar de um teatro que tem lá em Santa Bárbara, do Enio Reis, que inclusive é seu amigo. Sim, ele dirigiu o Buffet Escasso, Me fez. espetáculo que eu fiz durante 20 anos. É, exatamente. E aí eu fui falar dessa viagem, né? Que por sinal é a mesma viagem que o Dr. Flávio fez, né? Que vai de trem até Barão de Cocais, depois a gente vai para o Caraça, do Caraça a gente vai para Santa Bárbara e dá uma passada em Catas Altas. Hoje em dia tem invertido esse roteiro, ido para Catas Altas, então depende da demanda, depende da situação, depende de uma série de fatores, mas é um passeio lindíssimo. E eu fui falar lá na frente sobre esse passeio, porque à noite a gente teria a peça do Teatro do Enio Reis. E aí eu confesso que estava muito cheio, eu confesso que eu não tinha visto o nosso querido amigo Carlos Nunes. Eu fui para a mesa, tinha falado, tal, tô lá quietinho, até então, né, não conhecia o pessoal direito. E aí veio uma pessoa, eu não tinha visto, fica de cócoras na mesa e fala assim: você conhece o Enio Reis? Eu vou olhar e falei: gente, Carlos Nunes! Eu levei um susto, Jesus toma conta. Encontrei um ídolo, nem sabia, cara. Como assim? Toma aqui a cadeira. Como assim? Senta aqui. Não, fica assim não. Eu fiquei super preocupado, que ele veio assim, numa humildade para me cumprimentar, para falar: Jesus toma conta, vem cá, senta aqui, por favor. E aí sim nasceu a nossa amizade, né, Carlos? Foi nesse dia. E depois eu tive até que fazer um pedacinho do Francisco de Assis, você lembra? Lembro Do demais. espetáculo Francisco de Assis. O pessoal morreu de rir. Aí o Félix pediu de presente de aniversário eu fazer um pedacinho do Francisco de Assis. Sim. E aí eu fiz lá nesse dia, ao relento, né? Você lembra? Era lá na cobertura da casa dele. A única coisa que eu precisei foi de um pano de prata, não sei se você lembra. Lembro. Eu vi você fazendo com pano de prata também na Dona Jandira, lá em Itatiaia. Ah, verdade. Na viagem que nós fizemos. Porque todo espetáculo, toda vez que eu saía com alguém, assim, as pessoas sempre pediam para eu fazer a técnica da manobra da dupla pinça. Como é que para ensinar a pegar 2 salgadinhos de uma só vez. Né? E eu fiquei acostumado a fazer isso sempre. Depois que estreou o Francisco de Assis, aí as pessoas pediam para fazer um pedacinho do Francisco de Assis. Sim. Aí eu sempre faço aquele pedacinho do início, que eu acho que é como a gente conta melhor a história, o comecinho da história da vida de Francisco, que a gente conta desde a infância de Francisco até a morte de Francisco. Então, eu sempre gosto de fazer o pedacinho inicial, porque eu acho que encanta as pessoas. Sim. Aquele pedacinho que a gente fala sobre a empregada da Casa de São Francisco, né, lá no século XII, que nasceu em Pirapora, num Brasil que só foi descoberto em 1500, né? Então, eu acho muito legal essa licença poética que a gente dá para o espetáculo. Eu adoro. Sim. Fantástico, fantástico, meu amigo. Carlos Nunes, olha só, tantas pessoas de amigos em comuns, né? Dona Jandira, senhor Félix, a Mauri Reis, e o senhor Félix é do Cerro, e a sua peça de teatro, o Pérolas do Tejo, fala justamente aí do Cerro. Fala um pouquinho para nós dessa sua peça que você faz, do Pérolas do Tejo. Então, Pérolas do Tejo foi assim, eu participei do prêmio Multishow do Bom Humor Brasileiro, o primeiro prêmio Multishow do Bom Humor Brasileiro, em 1996. Aí, eu contei algumas histórias lá no prêmio Multishow, e quando terminou, o pessoal do Cacete Planeta, que era jurado, e aí eles falaram assim: olha, por que você não faz uma peça de teatro com esse texto seu? Já tem um texto aí, já tem uma história aí. Eu falei: dá para fazer uma história aqui? Ele falou assim: dá para fazer uma história aí. E aí, o Marcelo Madureira, do Cacete Planeta, ele me deu umas alinhavadas de história, eu voltei com essa ideia de São Paulo, né, depois do Prêmio Multishow, e aí o Enio, eu fiquei em segundo lugar no Prêmio Multishow. O primeiro lugar foi a Cláudia Rodrigues, em segundo lugar fui eu.
Olha. Aí eu voltei, falei para o Enio Reis, a gente já acabou de alinhavar o texto, e aí o Enio dirigiu e eu estreei Pérolas do Tejo. Olha. Foi um grande sucesso, porque assim, a gente ficou em cartaz. Eu estreiei a peça numa quarta-feira só para convidados. Na quinta eu lotei o teatro, na sexta, no sábado, no domingo. Na semana seguinte eu lotei quinta, sexta, sábado e domingo. Foi assim, foi a primeira vez que eu tive um público assim consideravelmente muito bom. E aí, Pérolas do Tejo estourou, fiquei 3 anos fazendo Pérolas do Tejo com teatro lotado. E aí eu conheci o professor Ângelo Machado, que me apresentou Como Sobreviver em Festas e Recepções com Buffet Escasso, que era um livro ainda era um livro que ele ia lançar no Jô Soares. E aí eu me encantei pelo livro, e aí a gente começou a trabalhar para transformar o livro em um espetáculo de teatro. Novamente, o seu amigo Enio Reis estava presente, e ele que ajudou a transformar o livro em teatro, e aí a gente estreou, e ficamos 19, quase 20 anos fazendo o Buffet Escasso. Muitos méritos. Só que nesse tempo também eu fiz outros espetáculos, né? Eu fiz lá, A Vida é uma Comédia, que é a história de advogado fica preso no banheiro no final de semana. Eu fiz o Conto do Vigário, que não era produção minha, mas eu atuei. Fiz vários espetáculos outros. Sim. Mas foi Buffet Escasso, Pérolas do Tejo. Comi uma galinha, tô pagando o pato, que é a história de um cara que vai preso porque ele roubou e comeu a galinha da filha de um deputado. Aí o deputado está lá em Brasília tentando transformar a galinha em animal sagrado no Brasil igual a vaca na Índia, para ele ficar preso o resto da vida. Então a gente conta essa história, que tem até a ver com o perdão. Ele não consegue perdoar. O deputado não consegue perdoar o cara que roubou a galinha dele. Essa peça eu ainda não assisti, Carlos Nunes. Essa eu tenho que assistir. Então, se você quiser assistir, é claro que no teatro é muito melhor. Mas está lá no Cine Brasil Valorec, no canal do YouTube do Cine Brasil Valorec, está lá o espetáculo. Comi uma galinha, tô pagando pato, uma live que eu fiz, sem plateia, sem ninguém no teatro, e tá lá. E essa eu quero ver. Essa eu quero ver. Ainda não assisti. Ver, mas provavelmente a gente vai fazer no teatro de novo, porque é um espetáculo que eu adoro fazer. E eu fico imaginando como é que deve estar a sua cabeça na questão assim, que você é uma pessoa muito dinâmica, né? E está acostumado com plateia e com público, né? Deve estar sendo assim, um processo assim, bem introspectivo, né, Carlos Nunes? Então, eu tinha medo de falar que está sendo muito ruim, mas agora estou assumindo que está muito ruim mesmo, porque eu vi uma live até de uma psicóloga dizendo assim, olha, se você perguntar para uma pessoa se está tudo bem, e ela fala para você que está tudo ótimo, você pode ter certeza que ela está morando em outro planeta. Porque nesse planeta Terra está tudo de cabeça para baixo, a gente não está bem, a gente está fazendo tudo para ficar bem, a gente está se readequando, se reinventando, mas bem a gente não está, de verdade a gente não está. Então agora eu assumo que não está bem. Que a gente está passando um momento muito difícil, que a gente vai ficar bem, que tudo isso vai passar, que a história mostra que já tiveram várias pandemias, várias guerras, que já teve um monte de coisa e o teatro sobreviveu. Porque o que me entristece é não estar fazendo teatro mesmo, sabe? Eu fico muito triste de não estar apresentando no teatro e não ter plateia. Eu gosto de plateia, eu gosto de gente. Eu nasci para me relacionar com as pessoas. Sim. Eu gosto disso. E eu tenho visto belíssimos vídeos seu, Carlos Nunes, no Instagram, às vezes eu recebo também, né, que a gente tem, né, esse contato, esse carinho, essa amizade, de vídeo seu, desse período de reflexão, cada texto maravilhoso. Você quer citar algum texto seu? Então, as pessoas me cobram muito de eu colocar sempre o vídeo. Mas é que eu só coloco o vídeo, na verdade, quando eu sinto uma motivação a mais para colocar. Quando eu vejo que eu preciso colocar um vídeo legal, que talvez isso vai tocar o coração das pessoas. Então eu tenho um videozinho que esse foi um que viralizou no Brasil inteiro. Assim. Eu recebi de amigos de Curitiba, de Florianópolis, eu recebi do Ceará, eu recebi de Fortaleza, eu recebi de vários lugares. Assim. E era eu contando uma historinha que minha mãe contava pra gente. Então eu até começo assim, dizendo assim, que saudade das histórias que minha mãe contava.
Diz que tinha um menino que perguntou ao pai dele assim, pai, qual que é o tamanho de Deus? Aí o pai olhou para o céu, estava passando um avião lá em cima, o pai falou assim, tá vendo aquele avião? Ele falou, tô. Falou, que tamanho que é aquele avião? Ele falou assim, é pequenininho. Aí o pai desse menino pegou, deu a mão para ele, levou ele no aeroporto. E aí mostrou para ele um avião lá e perguntou, e esse avião, que tamanho que ele é? Ele falou assim, esse é grandão, papai. Ele falou assim é Deus. Se você estiver pertinho dele, ele é muito grande. Mas se você estiver muito afastado, muito longe de Deus, aí você vê ele pequenininho. Talvez você nem o veja. Então é isso, sabe assim, eu acho que esse vídeo é muito lindo. Te arrepiei aqui, e eu cara. acho que a gente tem que a gente tem que procurar estar perto de Deus mesmo, né? Eu estava vendo o Dr. Flávio falando, e eu vi que ele tem uma coisa tão bonita, sabe, assim, de sabedoria da Bíblia, de Deus, e é muito bom a gente ouvir essas coisas, né? Sim. Porque eu não tenho essa cultura bíblica. Eu vi uma coisa muito linda do Papa Francisco, que ele fala assim, se você quiser ser santo, primeiro seja humano. E é tão difícil a gente ser humano de verdade nesses tempos, né? Que a gente virou máquina, né? A gente está virando máquina, né? Então a gente está deixando de ser humano. Então, a santidade a gente só vai conseguir se a gente for humano de verdade. Então, é orar e vigiar e policiar para a gente cada dia mais colocar o coração nas coisas que a gente fizer para a gente ser mais humano. Concordo. Carlos Nunes, você não imagina como que tem me feito bem essa campanha, sabe? Eu tenho conhecido tantas pessoas queridas. Então, por exemplo, já gravei com o Candomblé, porque está no YouTube, né? Gravei com o Candomblé, a Deise, fui na casa dela, me tratou super bem, conheci a família dela toda, Paula Godoy, da Umbanda, o Padre Djaldo também é outro que eu conheço há 12, 14 anos atrás. Então, assim, é interessante como é que a gente também vai renovando o elo de amizades, né? E isso é tão importante para nós, né? De cercar de pessoas do bem, né? Pessoas que estão ali com o mesmo intuito. Essa renovação tem me feito muito bem mesmo. E você pode ter certeza que você... Pode falar. Não, pode falar. E você pode ter certeza que você faz aí o hall, né, de amizades queridas que a gente conversa, né, muito no WhatsApp, várias pessoas em comum. Então, assim, você está falando dentro da reflexão que você está fazendo, só estou externando o que eu também, esse mesmo sentimento seu, né, como é que a gente vai renovando, né? Enquanto você estava falando, eu me lembrei que hoje à tarde eu fiz pão. Sim. E aí você estava falando da campanha que foi ramificando, ele pegando muita gente. Sim. E eu estava lembrando que quando eu fui fazer o pão hoje à tarde, eu coloquei para crescer. Botei o fermento e botei para crescer. Ele cresceu. E era um pouquinho de fermento pequenininho, um pozinho pequenininho que eu coloquei e ele cresceu. E eu acho que assim é a sua campanha do perdão. Ela foi crescendo e tomou uma proporção muito grande, né? E isso é muito bom, porque quanto mais gente estiver falando de coisa boa, mais coisa boa vai propagando, e a gente começa a querer muito que o mundo fique muito melhor, mas o mundo ao redor da gente é a gente que faz, né? Então, se a gente não fizer um mundo legal ao nosso redor, esse mundo global não vai mudar. Até porque a gente não vai viver em outro mundo, né? Em outro país. A gente tem que melhorar esse mesmo. E melhorar o quanto antes, que é melhorar para a gente, não para os netos, bisnetos, tataranetos. Eu acho que a gente tem que começar a melhorar para nós, para a gente viver melhor a partir de já. Eu acho que é urgente esse negócio do perdão, né? O perdão faz mais bem para a gente do que para o outro que a gente perdoou. Talvez ele nem precisa ficar sabendo que a gente o perdoou, né? É a gente tirar aquilo do coração. E sabe uma coisa maravilhosa de Deus? É que Deus fez a gente humano. Então a gente perdoa, mas a gente não esquece. Não é? Sim. A gente perdoa, mas a gente não esquece. Mas aí quando a gente vai ficando mais velho, o que a gente tem? A gente tem Alzheimer. E aí a gente esquece.
E eu acho que essa é uma delicadeza. Eu acho que essa é uma delicadeza de Deus, sabe, com a gente. Porque aí a gente esquece, fica mais fácil perdoar também. Boa. Você não acha? Ô, Carlos Nunes, meu pai contava uma piada sem graça, eu não sei contar piada, ele falava que a gente tem que parar de ser egoísta e olhar o próprio umbigo. Não? É verdade. Então dá na mesma. Deixar de ser umbigo e olhar, então você está sendo egoísta. É uma piadinha assim. Não, estou sendo egoísta, não. Estou desejando uma melhora no geral, para todo mundo, mas a gente tem que começar da gente. É verdade. Mas o que você está falando, me veio aqui uma coisa interessante na cabeça, que às vezes a gente busca a felicidade, mas a felicidade está em nós. Não é? É verdade. É verdade. É porque a gente busca a felicidade fora da gente. Fora da gente. Mas a felicidade está dentro da gente. Isso. É igual assim, a gente é o templo onde habita Deus. Deus é alegria, Deus é felicidade, Deus é amor. E só é possível um mundo melhor se tiver amor. Sim. E Deus é amor. E Deus mora dentro da gente. Então a gente é que tem que fazer um mundo melhor. A gente é que tem que contribuir para que a vida do outro seja melhor. Porque eu creio que a gente veio aqui mesmo para aprender. Sim. E para poder ajudar mutuamente uns aos outros. Sim. E eu acredito muito nisso também. Eu acredito demais nisso, com certeza. Carlos Nunes, mudando um pouco de assunto, tá? E depois a gente volta nesse assunto. E a gente está falando das peças de teatro. E aí eu sei que semana passada nós tivemos uma reunião bem promissora, né? Nós tivemos uma reunião... Para quem não sabe, nós tivemos uma reunião com a Aline Bicalho. A Aline Bicalho ela é consultora em sexualidade, formada pela Universidade Assos. Lidera o movimento Amigas da Bonita, uma rede de incentivo à descoberta do próprio prazer e quebra de tabus, que tem por missão deixar a vida mais leve e divertida. E eu sei que em breve, né, Carlos, nós teremos, falando de coisas alegres também, aproveitar esse momento, né? Então, em breve aí teremos novidade, de uma forma bem descontraída. Iremos aí pegar o conhecimento dessa pessoa fantástica, que é o Carlos Nunes, com a experiência. Não, a pessoa fantástica é a Aline. A pessoa fantástica é a Aline. Sabe eu muito. Eu sou só um instrumento na mão da Aline. Ô, Carlos Nunes, eu diverti demais na nossa reunião. Eu achei, assim, um barato. E aí nós vamos voltar a conversar no grupo para marcar outra reunião, porque vai sair muita coisa boa dali, viu? A nossa live está muito chique. Olha quem entrou aqui, o Carline. Olha, muito bem-vindo, Carline. Mérito seu, Carline. Olha que sucesso. Mérito seu. Olha pra você ver, o Carlinho tem um poder tão grande que estava aqui parado os comentários. Eu não estava vendo, não. O Carlinho entrou, apareceu. Agora começou a aparecer para mim. A Nilza Matos é uma amiga minha. Ela é irmã do Amaury Reis. Ela mora lá em Nova Viçosa. Que bacana, gente. Olha só. Ela mora lá em Nova Viçosa. Tá vendo a gente também. O Amaury Reis tem quantas irmãs? Que tem uma que eu conheço. Só uma. Então é ela, eu conheço. Sabe por que eu conheço? A Beth Cury, minha madrinha, entrou, olha que gracinha. O Eli Berrangel, que é um grande cantor. Menino, esse negócio tá... A Mirna. Agora a gente vai ficar só mandando beijo. Um beijo pra Drica, só que delícia. Não. Carlos Nunes, você sabe... Você vai ter que desativar os comentários, que eu fico olhando só para os comentários. O Carlinhos mandou um beijo para nós. Beijo, Carlinhos. Carlinhos me ajudou muito. Sempre que eu estava sumido da mídia, ele me chamava para ir no programa. Sempre. Olha só, que bacana. Muitos méritos, muito bem-vindo. Hoje a Beth Cury falou assim, você vai bater um papo com o meu afilhado. Eu falei, conheço demais, cara. Você sabe que a Beth, a família Cury é um pessoal muito querido, né? Eles são muito carinhosos, né? O pessoal da comunidade libanesa também gosta demais deles. Eu fiz parte da Câmara de Comércio do Líbano, de Minas. E foi uma experiência que legal. E o marido dela
que o Edmond, nossa, me tratava... O Edmond Cury. Ele, Beth, me tratavam super bem nos eventos, vários almoços de negócio, que era a Câmara de Comércio, muitas ações, muitas iniciativas. É uma família maravilhosa. O Edmond e a Beth. A Beth, então, ela está no lugar da minha mãe, você acredita? Porque a Beth cuida de mim como um filho. Eu falo assim, Beth, você é só madrinha, você não é mãe não, é só madrinha, mas ela cuida de mim como filho, ela quer saber o que eu estou fazendo, como eu estou, ela me dá remédio, ela me dá uma coisa gostosa, ela manda coisa gostosa para mim. Hoje eu fiz um pão, vou levar para ela, na hora que a gente desligar aqui, eu vou lá na casa dela levar um pão para ela. Ô Carlos Nunes, sabe uma coisa assim que eu admiro em você? É essa generosidade, eu fico vendo também o carinho que você tem pelas pessoas do Cerro. Você quer comentar sobre isso? O povo do Cerro é muito legal, né? É um povo muito legal. Então, na verdade, eu acho que eu recebo mais carinho do que dou. Eu acho que a sua visão nem corresponde à realidade, sabe? Porque, assim, eu recebo tanto carinho do Cerro. Ano passado, nessa época agora, eu estava lá no Cerro me apresentando, nos jardins do museu. Ah, sim? No Museu Casa dos Ottoni. Eu fui apresentar lá o Francisco de Assis ao ar livre. Foi tão bonito. Imagina. O Rômulo do museu que me levou para apresentar lá. E eu recebo um carinho tão grande, sabe? Hoje o Facebook me lembrou uma postagem que eu fiz lá no Cerro. Foi muito bonito, muito bonito. Então, eu recebo muito carinho do Cerro. Quando eu estreiei a peça Pérolas do Tejo, que contava a história do Cerro, e eu começava dizendo assim, eu nasci no Cerro, uma cidadezinha tão pequenininha, mas tão pequenininha, que um dia o prefeito de lá cismou de colocar mão única na rua principal. O único carro que tinha na cidade saiu, nunca mais voltou. O Cerro é tão pequenininho que ele aparece no mapa em tamanho natural. Pô. O Cerro é tão pequenininho que a única prostituta que tem lá é virgem. Então, quando eu estreiei essa peça, que as pessoas foram ver a peça, falaram assim, deu uma vontade de conhecer o Cerro, deu uma vontade de conhecer o Cerro. E aí muita gente foi conhecer o Cerro através do meu espetáculo. Olha só. Você sabe que eu tive lá em janeiro, né? Eu fui com o senhor Félix, o senhor Elton. O senhor Elton é o presidente dos Amigos do Cerro, não é isso mesmo, Carlos? Associação dos Amigos do Cerro. E uma pessoa fantástica também. E a Márcia Araújo, que ela tem um trabalho maravilhoso, que ela declama muito bem, está muito bem enfronhada aí com essa turma aí que gosta de poesia, e é uma fanzaça sua também. Não é a Márcia Clementino, não? Não, ela é... Bom, eu sei que é Márcia Araújo. Eu não sei se ela está nos assistindo, mas ela... É a filha da dona Lucinha? Não, é outra pessoa. Não. Não é a Marcinha, eu vou fazer uma live... eu vou fazer uma live lá no restaurante Dona Lucinha, sábado, às 16 horas. Sim. Da Massinha. Isso. Não, essa é Márcia Araújo, ela é poeta. Poetisa, né? Ela é poetisa. E aí foi eu, seu Félix, seu Elton e ela para o Cerro em janeiro. A Márcia, eu adoro a Márcia do restaurante, né? A filha da Dona Lucinha. É outra pessoa super carinhosa também, né? Muito. Eu sou fã dela, do trabalho. A Dona Lucinha, a Dona Lucinha ajudou muito a minha mãe a criar a gente, sabe? Porque minha mãe teve 19 filhos, né? Criou 13. Então, assim, a Dona Lucinha era muito generosa com minha mãe. E depois com a gente também, aqui em Belo Horizonte. O meu irmão trabalhou de garçom 20 anos no restaurante Dona Lucinha. Sim. Conhecia, sim. Agora aposentou. Olha, manda um abraço para ele. Olha só. Ele agora vai criar a galinha. Que bacana. Ele vai voltar para o Cerro? Ou não? Não, ele vai criar aqui mesmo. Criar aqui mesmo. Olha só. Carlos Nunes, olha só. Fala pra gente as suas mídias sociais. Nós estamos começando a querer já encerrar a live. Fala suas mídias sociais, por favor. Eu acho o Instagram tão sem educação, não é? A gente está no meio de um assunto, acaba a hora e pum, acabou. Como assim, né? O Instagram é muito sem educação. Então, eu tenho o @CarlosNunesOficial, que é o Instagram, né? E tem um canal no YouTube, onde eu estou fazendo um trabalho toda semana, toda segunda-feira a gente posta. O meu canal no YouTube é Carlos Nunes,
a gente está fazendo 2 lixeiros, 2 garis, É muito que a bacana. gente fala que a gente é essencial, então a gente pode né, ir para a rua trabalhar. Sim. Então, nós somos 2 garis, eu e Fernando Couto, e a gente comenta a situação política do país. Então, o espetáculo que a gente fala de política, não é política partidária, não é. Tem uma menina reclamando só o Carline que ganhou o abraço. Você também. Um beijo para você. A Mina falou que adora. Daniel e a Valéria. Um beijo para vocês. A Mina falou que adora os lixeiros, os 2 garis que a gente faz. Então, a gente não faz política partidária, não. Mas a gente fala da situação política do país. Sim. E a gente fazia esse lixeiro há muitos anos, muitos anos. Há 30 anos a gente já fazia isso. Olha e isso. Era sempre assim. Muitos méritos. Carlos Nunes, vamos tentar terminar com mais uma reflexão para a gente, né, fazer aí uma introspecção desse momento. O que você acha? Pode ser? Pode, a gente pode falar do perdão, que é o tema da nossa live, né? Fala então, do seu ponto de vista. O que você está vivendo? Eu acho que quando a gente perdoa, a gente fica mais leve, né? Eu acho que o perdão faz bem para a gente mesmo, sabe? Talvez a outra pessoa nem sabe que foi perdoada, mas a gente perdoando, a gente pode viver melhor, sem culpa. Porque se tem uma coisa que é ruim, é a gente carregar algumas culpas, né? Sim. E uma coisa importante que eu acho é a gente se perdoar. Porque eu vejo muita gente dizendo assim, eu não me perdoo, eu fiz isso, eu não me perdoo. Lá atrás eu fiz isso, eu não me perdoo. Era o que dava para fazer na época, né? Era o que a gente podia ter feito. Então, às vezes, a gente tem que se perdoar primeiro para depois perdoar o outro. Então, você tocou num assunto... Sim. Você tocou num assunto interessante, sobre esse julgamento, né? Às vezes a gente faz uma coisa, por que eu fiz assim, por que eu fiz assado? Mas eu não sei, sabe, Carlos? Eu tenho pensado muito no que já passou, né? E exatamente, passou. Não tenho como voltar atrás, né? E era o que a gente podia fazer na época, né? Exato. É muito interessante isso. Como é que a gente começa a refletir sobre o que a gente fez, sobre o que a gente faz, né? E a gente vai vendo, assim, como as pessoas, né, fazem falta para nós, né? No seu caso, por exemplo, ainda mais, né? Na minha área que assim, tem um pouco a ver com a sua, que é turismo, eventos, né? Eu tenho sentido falta, assim, de várias pessoas. Eu lembro que a gente, como a dona Jandira, né? Ela saiu de lá agora do Maleta, ela tem um apartamento do Maleta, eu encontrava o Carlos Nunes direto lá, e a gente tomava café no Amauri, quando ele era o proprietário da cafeteria. Uma cafeteria gostosa, hein, Carlos Nunes? Quitutes Café. Quitutes Café, nossa senhora, a gente... E juntava Carlos Nunes, Amauri, dona Jandira, uma turma, e ficava ali conversando e contando uns causos, né? Umas pautas interessantes. Essa noite vai chover o dia inteiro, não tinha isso? Muitas reflexões, né, Carlos Nunes? Você tem um papo bom, né? Eu sei, a gente engrena numa conversa com você e vai embora, né? Eu te falo isso. Eu sei, Carlos Nunes, que eu estou muito feliz aí na nossa amizade, né? Eu sei que já nós vamos trazer muitas alegrias, porque aí falando um pouco da linha da amizade para da peça, né? Essa peça que nós estamos aí, nós iremos para a segunda reunião com a nossa querida amiga Aline, nós traremos, se Deus quiser, em breve, muitas alegrias, né, Carlos? Muitas risadas. Tomara que sim, né? Tomara que sim. Eu creio que vai ser bom. E como a vida deve ser, né? E com leveza, né? Não é, meu amigo? Né? Aqui, a Mirna tá falando que vai tomar um café com a gente. Opa! Acho que vai ser aqui em casa. O 25 segundos, Hélio tá mandando um beijo para nós.
A Beth tá dando parabéns pela live. Obrigado. Muito bom. Vai acabar, tá, Carzunes? Carzunes, fica com Deus. Muito obrigado. 12 segundos. Fica com Deus também, tá? Um beijo grande. Fica com Deus, meu amigo. O Eliber tá